E aí, tudo bem com você? No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o mundo comum e a imagem de abertura. Eu tenho lido, tenho estudado sempre, e eu voltei a ler alguns livros que eu já tinha lido no passado e nos quais eu sempre gosto de basear os meus livros. O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. O Save the Cat Writes a Novel. Você pode ver que o livro está imundo, porque eu carrego ele para cima e para baixo. Ele está, todo pintado, todo rabiscado. E A Jornada do Escritor, Estrutura Mítica para Escritores, do Christopher Vogler. O que acontece? Os três falam praticamente a mesma coisa, que é a jornada do herói. A questão é, o Herói de Mil Faces é uma obra de arte, é um livro difícil, de difícil compreensão, ele é muito filosófico, mas é um livro riquíssimo, riquíssimo. Se você quer aprender a escrever um romance tendo-se como estrutura, a jornada do herói, é a minha recomendação. Porém, a jornada do escritor e o Save the Cat, eles vão dar como é que se diz? Uma sintetizada, uma modernizada na jornada do herói, no Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. E o primeiro assunto que eu quero abordar hoje é sobre o mundo comum e a imagem de abertura. O mundo comum, ele é falado pelo Vogler, e a imagem de abertura esse livro é da Jessica Brody, tá? Ela é uma autora que pegou o Save the Cat, o Salve o Gado, o Gato, e colocou ele específico para escrita de romances. No Herói de Mil Faces, o primeiro capítulo, ele já entra no chamado da aventura, quando o herói já tem aquele chamado para entrar na aventura dele. Já os outros dois livros, eles vão um pouco mais devagar. Eles dão uma ambientação do antes do herói, da vida pregressa dele. Eles situam a gente, quando eu falo a gente, situa o leitor, Eles vão situar o leitor no mundo onde o herói vive. Então, por exemplo, o mundo comum do Vogler, ele precisa apresentar um contraste. Eu fiz um mapinha mental para eu lembrar desses pontos específicos, porque quando eu estudo, o que eu trago aqui para você é o meu estudo. Então, quando eu estudo, eu gosto de fazer mapa mental para sintetizar, para ficar mais fácil de resumir, de compreender, Então, o mundo comum, ele é um contraste com um novo mundo para onde o herói vai. Vai sair agora, em abril, nos cinemas, o Mario Galaxy. E se você é nerdão, é nerd que nem eu adoro a cultura geek, eu assisti o Mario, um Super Mario. E o primeiro filme, ele mostra demais isso, que o Mario e o Luigi, eles são encanadores, eles abrem, o Mario abre a empresinha deles lá, e eles estão no perrengue, eles estão querendo trabalhar, mas eles fazem tudo errado, sabe? O Mario tá desmotivado, ele tá triste, então mostra ele lá comendo macarronada com a família dele. Aquele é um mundo comum, é um retrato de como é a vida dele. Já a imagem de abertura é a mesma coisa, é praticamente a mesma coisa, é um antes do herói e do seu mundo. Na imagem de abertura, no Salve o Gato, ele frisa o seguinte:
que essa imagem de abertura, ela precisa se resumir a uma cena ou a um capítulo. Então, ela é bem enfática nessa situação, porque essa imagem de abertura, ela precisa ser como se fosse um retrato, né? Ela até usa o nome de instantâneo, é um instantâneo, né? Como você tivesse tirado uma fotografia para mostrar como é essa vida pregressa do seu herói. Então, voltando ao Mário, ele está lá naquela vidinha chata dele, chateado, macambuzo, ele e o Luigi lá naquela situação toda. E essa cena deles vivendo nessa vida ruim, chata, é o mundo comum, tá? É a imagem de abertura deles. Aí mostra o quê? Um contraste com o lugar, né? Ele chama o novo mundo para onde eles vão. É um contraste, porque, por exemplo, o Mário, ele viveu uma vida chata, sem graça, trabalhando, e o novo mundo é cheio de aventuras. É com a princesa Peach, com aqueles bichinhos, o Toad, os cogumelos coloridos, cheios de poderes. Então, é um contraste absurdo de um encanador para um mundo cheio de fantasia. Então, um exemplo que ele usa no livro é do Luke Skywalker, no deserto, lá em Tatooine, na fazendinha, lá com os tios dele, vivendo naquela vidinha sem graça, consertando, né? Na época ele estava consertando o C3PO, aquela vidinha chata, que a pessoa está levando no reme-reme, aquela vidinha assim, que você, ai, que saco, que vida chata, tédio, mostra o tédio, o herói está entediado. E uma coisa que o Vogler fala, que precisa mostrar, além desse contraste, que ele vai se tornar um peixe fora d'água. Ele é um total estranho no novo mundo. O Luke Skywalker era um fazendeiro, um moleque que morava com os tios, que não sabia nada da vida lá fora. Ele até, poxa, o mundo lá fora, mas ele nunca viveu nada. E ele vai se transformar num Jedi, num piloto. Olha o contraste de um para o outro. O Mário, ele morava com os pais, ele era um encanador, vivia uma vidinha medíocre. Ele vai se transformar no Super Mario, um herói que vai salvar o reino da princesa Peach, né? Então a gente tem esses contrastes na história, e principalmente isso tem que ficar bem massivo para a gente, que a gente tem que mostrar o nosso herói, o nosso protagonista naquela vidinha mais ou menos dele. A Jessica Brody, ela fala o seguinte: imagem de abertura. Imagem é uma cena visual, ou seja, ela precisa ser descritiva, sim. Ela vai dar, 3 coisas: o tom, o estilo e o clima do restante da história. Então, por exemplo, se a sua história for o seu livro, no caso, for uma comédia, essa cena de abertura, essa imagem de abertura, esse mundo comum, precisa ter um tom engraçado, precisa ter um estilo. Se for um livro de suspense, já vai por esse caminho, mostrando já na imagem de abertura, nesse mundo comum do seu herói, que rola um suspense por aí, que algo vai acontecer, né? Outra coisa que é extremamente importante: representação visual da vida imperfeita do herói. Na história do Mário, ele lá na vidinha dele, como encanador, a gente percebe que ele é meio atrapalhado. Ele e o Luigi, eles são um pouco atrapalhados. Ele faz uma lambança lá na casa da mulher que ele vai consertar. Então mostra que ele é atrapalhado. No Luke Skywalker, no Star Wars, o Luke, ele tá lá entediado, ele é uma pessoa assim um pouco negativa, embora ele vá mudar.
mas ele sempre teve aquele aspecto meio sombrio que ele carrega ao longo dos filmes da série. Até se você perceber, ele é meio fechadão. No Mandaloriano, quando aparece o Luke Skywalker, né, que ele pega o Grogu para treinar, você vê ele lá com aquele capuz, ele meio ranzinza. Então é uma característica do Luke Skywalker ao longo da trama. Então é uma excelente oportunidade para você mostrar quem é o seu herói, as imperfeições dele, se ele é chato, se ele é ranzinza. Naquele livro da Beck Bloom, que Memórias de uma Maníaca em Compras. Eu sempre esqueço Memories of a Shopaholic. É um livro desses. Eu tenho o livro, mas não lembro do nome do livro, mas tudo bem. Mostra que ela é consumista, extremamente consumista, que ela tá ferrada. Na primeira cena, ela lá conferindo a fatura do cartão de crédito, mostrando que ela é uma pessoa que tá ferrada, né, de grana, e se enrolando cada vez mais. Então a cena de abertura, a imagem de abertura, o mundo comum do seu herói é o ideal que mostre para o leitor, pô, legal, essa pessoa é enrolada de grana, esse cara é um fazendeiro ranzinza, meio caipira, ele é um encanador que é atrapalhado. Mostrar essas características do seu herói logo no início da sua história, né? Outra coisa aqui, isso aqui é extremamente importante, é o oposto da imagem final. A imagem de abertura, ela vai mostrar o desenvolvimento do seu herói. Por quê? É a jornada do herói. Ele vai ter uma jornada, né, uma caminhada de desenvolvimento. Esse desenvolvimento pode ser mental, mas pode ser também das habilidades dele. Ele vai se transformar numa outra pessoa, ele vai crescer, ele vai parar de ser um cara ranzinza e vai ser um cara mais otimista, ele vai parar de ser vai deixar de ser como é que é o Mário, o mecânico não, o encanador atrapalhado, e vai se tornar um herói cheio de habilidades que vai salvar os mundos lá onde mora, na outra dimensão, lá onde mora a Princesa Peach. Então é um contraste, é o antes e o depois do seu herói, né? Mais uma vez, frisando para mostrar as falhas, né, nesse comecinho. E principalmente, né, ele tem que estar fazendo alguma coisa. Essa cena de abertura, essa imagem de abertura, esse mundo comum, tem que mostrar o seu herói em ação. Tem que ser um livro de ação? Não, ação dele fazendo alguma coisa. Na Beck Bloom, eu sempre falo que é Beck Bloom, mas eu acho que é Beck Bloomsday, o Beck Bloom. Vamos dizer Beck Bloom. Ela está conferindo a fatura do cartão dela. Que ela tá, meu Deus, o que é isso? Eu comprei essas coisinhas à toa e veio $300 de fatura de cartão, meu Deus, tem alguma coisa errada. A ação dela está conferindo aquilo ali. Na imagem de abertura do Mário, ele está indo com o Luigi lá para fazer um concerto na casa da mulher e mostrou que eles destruíram tudo, deu um trelelê danado lá na casa dela. Na imagem de abertura do seu livro, o seu herói precisa estar agindo, fazendo alguma coisa, né? Alguma ação. Ou se ele for um advogado num tribunal, fazendo uma audiência, se ele for um soldado na guerra, ou pintando o meio-fio, tem que ter alguma ação. Então, esse mundo comum, essa imagem de abertura são extremamente importantes para a gente já começar a caminhar na nossa história e mostrar para o nosso leitor quem é o herói, de quem a gente está falando. No último romance que eu escrevi, do meu capitão coreano, a heroína, ela está entrando no navio, ela é bem atrapalhada, ela é bem sem noção, e ela
quase cai no chão e o capitão coreano, né, ele segura ela, aquela cena bem clichêzona de dorama, e mostra ela reclamando, pensando lá no ex-noivo dela que traiu ela e abandonou ela, sabe? Então, assim, a gente mostra uma ação, mostra a pessoa já vivendo a vidinha dela, tá bom, gente? Me fala como que é a cena de abertura do seu livro, que eu estou curiosa para saber. Esses novos livros que eu estou escrevendo também, eu estou imaginando assim umas cenas bem legais. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que eu tenha te ajudado. Vou trazer mais conteúdos sobre esses livros, tá bom? Se inscreve aqui no canal, gente. Dá aquele joinha para fortalecer. Um beijo e até o próximo vídeo.